Eu estava aqui estudando para a prova de patologia que eu vou ter essa semana e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. No entanto, eu quero deixar bem claro que eu não tenho político de estimação e também não tenho o interesse de falar sobre política aqui no meu canal. Eu estou gravando esse vídeo porque eu recebi essa matéria, esse editorial, num grupo de medicina que eu participo com os estudantes de medicina. E eles mandaram lá esse link desse editorial que foi publicado pela revista médica de maior impacto na comunidade internacional, que se chama The Lancet. Então, nesse editorial, o The Lancet ele faz uma forte crítica ao combate à Covid-19 aqui no Brasil. E o título desse editorial já deixa bem claro o ataque que eles fazem ao presidente da República. Então, no título já fica Covid-19 in Brazil, so what? E daí, fazendo uma menção a uma fala muito polêmica do presidente da República quando ele é questionado em relação aos mortos da Covid-19 aqui no Brasil, que havia passado a China. Então, pessoal, eu só resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês porque os conhecimentos que eu trago aqui para vocês são conhecimentos baseados em ciência, são conhecimentos onde eu leio algum artigo científico e eu trago esses conhecimentos aqui para vocês. Então, não é baseado no meu achismo, não é baseado naquilo que eu acho. Então, nós vamos refletir sobre o conteúdo desse editorial. Então, do começo ao fim desse editorial, eles fazem vários ataques, né, ao presidente, deixa bem claro que ele é uma grande ameaça ao combate à Covid-19 aqui no Brasil. Então, veja bem, nós vamos refletir sobre o texto, sobre o editorial escrito pela revista médica de maior impacto internacional. Então, não é a minha opinião, ok? Não vou me posicionar aqui, bem pelo contrário, só quero trazer essa informação para vocês. E aí você vê qual que é a tua opinião, qual que é o teu posicionamento, ok? Eles começam falando da questão das polêmicas políticas. Então, por exemplo, eles citam a demissão do ministro da Saúde, o Mandetta, em um momento de crise. E aí, será que foi a melhor medida? Será que não teve uma ausência de liderança do nosso chefe de Estado? Será que essa decisão foi a correta? Eu penso que o ministro vinha fazendo um excelente trabalho, vinha fazendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, como os outros demais países vinham fazendo, o ministro Mandetta também vinha fazendo. Então, por que ele foi demitido? Será que isso não foi prejudicial ao combate à Covid-19? Outra coisa que eles colocam também no texto, que eu achei bem importante trazer aqui para vocês, que foi a subnotificação da Covid-19 aqui no Brasil. Então, algumas falas do presidente, como é uma gripezinha, não existe pandemia, tudo isso eles caracterizaram como uma subnotificação. Não foram tomadas medidas eficientes de combate à Covid-19. E vocês que, né, tem o pessoal que já está na faculdade de medicina, que é o pessoal que vai entrar na faculdade de medicina, então toda vez que você fala alguma coisa, você tem que trazer o argumento. Você que escreve redação, mesma coisa, você tem que trazer a fala e trazer o argumento. E eles também fazem isso, eles afirmam e trazem a argumentação. Então eles citam um estudo científico feito pelo Imperial College de Londres, com 48 países, e eles viram o desfecho, o resultado desse estudo foi que o Brasil tem uma das maiores taxas de transmissão do vírus. Embora aqui no Brasil não é tão testado. Nós não fizemos tanto testes
comparado com outros países que testam muito mais. Então esses números, o pensamento que eles têm, que esses números podem ser muito maiores do que são relatados, porque tem muitas pessoas que não são testadas. E eles falam que então esse atrito político está sendo uma distração mortal ao combate à Covid-19. Outra coisa também que eles citam no texto, que são os leitos de terapia intensiva. Então nós temos poucos leitos de terapia intensiva, isso pode ser um colapso do Sistema Único de Saúde e também a ausência de ventiladores mecânicos. Então foram essas as principais informações. Então, do começo do texto até o final do texto, eles deixam explícito que a nossa grande ameaça ao combate à Covid-19 é o presidente da República, tendo em vista essas distrações políticas, essas polêmicas políticas e principalmente a fala do presidente da República. Isso está sendo um grande desafio no combate à Covid-19. E aí tem um colega meu da Faculdade de Medicina, ele está mais à frente que eu, inclusive está quase se formando, e ele comenta que está sendo bem difícil ele levar as informações, ele fazer com que os familiares tenham a adesão ao combate à Covid-19, porque muitos desses familiares recebem vídeos no WhatsApp, vê vídeos no Facebook do presidente não tomando as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. E aí essas pessoas que muitas vezes moram no interior, elas pensam o seguinte: pô, se o presidente não está tomando as recomendações, por que eu vou tomar? E aí vem a alta taxa de transmissão que está acontecendo aqui no Brasil. Então o The Lancet, que é uma revista médica conceituada no mundo inteiro, então se um estudo foi publicado no The Lancet, é um estudo bom, é um estudo top. Então a gente tem que ver esses dados que eles estão nos trazendo, esse alerta que eles estão nos trazendo. Fica a reflexão para vocês. E também outra coisa que eu queria, no final desse vídeo, aqui para nós finalizarmos esse vídeo, é que vocês, futuros médicos, futuros doutores, né, que tem esse sonho de entrar na faculdade de medicina, ou até mesmo você que vê aqui o canal que já está na faculdade de medicina, que vocês refletissem. Imagina você levar o óbito, levar a notícia de óbito para os familiares e você dizer, e daí? Você ser questionado por um familiar, ele perguntar, pô doutor, não teria como fazer alguma coisa, não teria alguma estratégia? E você, não, e daí que a pessoa morreu? Será que esse seria o melhor comportamento? Será que essa seria uma postura a ser tomada? E se fosse o seu familiar, se fosse o seu ente querido, aquela pessoa que você ama, e alguém falasse isso, e daí que ela morreu? E daí que ela veio a óbito? Então nós, como futuros médicos, né, eu que estou na formação, já tive aulas sobre esse posicionamento que nós temos que ter, que nós, como médicos, futuros médicos, temos que ter com os familiares do paciente, principalmente quando ele vem a óbito. Então a gente teve aula só sobre isso, tem protocolos que a gente tem que seguir. É fundamental que a gente tenha essa empatia, que nós tenhamos, né, esse respeito pela a vida dos nossos pacientes. Então você, como futuro médico, eu gostaria muito que você refletisse sobre esse posicionamento, sobre esse descaso do presidente da República em relação a essa crise de saúde pública que nós estamos vivendo. Talvez você concorde comigo, talvez você não concorde, não tem problema nenhum. Pode deixar aqui embaixo o seu comentário, falando qual que é o teu posicionamento. Né? Será que você concorda com o The Lancet, que o presidente da República é a maior ameaça ao combate à Covid-19, tendo em vista essas crises políticas? Comenta aqui embaixo. E também, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, se você gosta das informações, das dicas que eu trago aqui para vocês, para melhorar a performance mental de vocês nos estudos, se inscreva aqui no canal, que toda semana tem conteúdo para vocês, para ajudar vocês nessa jornada, nessa caminhada aí chamada medicina, que começa lá no vestibular,
tem a faculdade de medicina, tem residência, é uma jornada muito longa. Nos vemos então no próximo vídeo.